Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, porque estamos alegres e felizes na presença do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Já louvamos a Deus através do conjunto dos grupos. Já ouvimos a palavra de ensinamento por parte do pastor Osmar. Já ouvimos e adoramos a Deus através da instrumentalidade do pastor Narciso e sua harpa. Portanto, agora meditemos todos na palavra de Deus. Os que trouxeram Bíblias, abram no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Os que não encontraram ainda, eu espero. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Olhe para mim. Quantos estão me ouvindo audivelmente, diga amém. Amém. Onde a minha voz está indo bem, diga amém. Amém. Maravilha. Antes de ler a palavra de Deus, deixe-me dar um aviso para os irmãos. No encerramento deste período da manhã, na minha esquerda aqui, vai estar uma banca lá com o meu material e o material do pastor Narciso. Ele tem lá 5 títulos só em harpa e 1 título em guitarra havaiana. Ele toca guitarra havaiana também. Hoje à noite ele vai tocar. Hoje à noite? À tarde. À noite só se você for tocar sozinho aqui. Hoje à tarde. Quem quiser o irmão Narciso tocando hoje à noite, fica aqui, meu irmão. Hoje à tarde ele vai tocar guitarra havaiana aqui para os irmãos verem. É um instrumento também muito bonito. Então ele tem aí 5 volumes de harpa e 1 de guitarra. Quanto custa cada volume, pastor? R$10 cada CD, com todas essas músicas que ele tocou aqui e outras mais. Então, se você passar lá, você vai abençoar o ministério do pastor Narciso. Isso é chuva, hein? Isso é chuva, hein? Se você quiser abençoar o ministério do pastor Adriano também, eu tenho material aí em DVDs. Eu tenho esses box aqui, ó, fininho, cada um deles tem 2 DVDs dentro, 2 mensagens. Aqui, por exemplo, tem uma mensagem intitulada Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso eu preguei na cidade de Jaru, inclusive Narciso estava lá também. Isso. A pergunta, lembrai-vos da mulher de Ló, a mensagem completa que nós pregamos lá na cidade de Jaru, participação do pastor Narciso. Tem outra mensagem aqui também, intitulada Os Sinônimos do Evangelho, uma mensagem pregada sobre o Evangelho verdadeiro, bibliocêntrico. Pregamos aqui na cidade de Tuiutaba, no estado de Minas Gerais. Vocês conhecem o estado de Minas Gerais? Tem outro DVD aqui, outro box com mais 2 mensagens. A Pergunta do Rei. Isso aqui eu preguei no Congresso de Missões no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Aproximadamente 15 mil pessoas dando glória a Deus ali. Outra mensagem que eu tenho aqui, Uma Geração Irresistível. Isso aqui eu preguei na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina,
na maior vigília do estado de Santa Catarina, uma vigília chamada Bom Samaritano. Você sobe 1 quilômetro de morro acima, chega lá, tem um barracão de tábua. Você pensa que não tem ninguém, você vai ter que passar pela lama, um negócio só a graça de Jesus. Quando você chega lá, você vai ver 3.000 pessoas, de 11 da noite às 7 da manhã, dando glória a Deus. Mas lá o negócio é violento, irmão. Você lá vai ver aviãozinho, ninja, soldadinho. Lá você vai ver os crentes no pré, no pra, no pri, no pró, o que você imaginar. Você vai ver os crentes lá dando glória a Deus. Na noite que eu estava pregando essa mensagem, subiu um adolescente que ele nasceu com má formação congênita. Que é isso? Ele é todo torto. Quando ele subiu, ele pediu para que eu ministrasse na vida dele. Eu pus a mão na cabeça dele, ele desceu no altar e saiu correndo, tocando a mão nas pessoas. E depois as pessoas me testemunharam que onde ele encostava a mão, Jesus ia curando. Foi um negócio tremendo que Jesus fez ali naquela madrugada. Aqui também essa mensagem. Eu tenho esse box aqui, ó, com 6 DVDs. Aqui tem 6 mensagens. Aqui eu tenho uma mensagem chamada O Senhor das Brechas. Essa mensagem aqui eu vendi quase 10.000 cópias dela já. Quando a ira de Deus é provocada, a consciência de um sonhador, Jesus, solução para o desesperado, lições do Getsemane, intimidade, autoridade e independência. Pastor, quanto custa cada DVD? Eu vou fazer uma promoção aqui que nem Ricardo Eletro, nem Casas Bahias faz. Se você levar esse box com 6 DVDs, você vai pagar apenas R$40. É só para divulgar o nosso ministério e abençoar a sua vida. E um box desse aqui, com 2 mensagens, apenas R$15. Então aproveite, lá fora vai estar o nosso material. Pastor, eu não trouxe dinheiro, eu queria dar um cheque e levar o seu DVD e o CD do pastor Narciso. Pode? Pode. Só tem 2 tipos de cheque que nem eu nem Narciso recebemos: cheque Maranata, breve voltará, e o cheque boi. Você ouviu falar no cheque boi? É aquele que o gerente olha para ele e faz assim, ó. Esse nós não recebemos. Mas se você quiser dar um cheque fedatado, nós recebemos, tá? Você vai abençoar o nosso ministério e abençoar a sua vida também. Quem encontrou aí Colossenses 4, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler versículos 2, 3 e 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu o manifeste como devo falar. Eu vou contar até 3, você que está com a Bíblia aberta, você vai ler agora. Me dá só um pouquinho de microfone aqui, por favor. É Charles, né? É Charles que está aí no som? Isso. Só um pouquinho de som, um pouquinho de volume no microfone. Vamos lá, eu vou contar até 3 e você vai ler bem bonito aí. 1, 2, 3. Espiga de milho desdentada, né? Um lendo, outro não. Vamos fazer bem bonito, irmão. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Olha, quando eu sento para ler a Bíblia, eu esqueço de tudo. Eu me tranco dentro do escritório que eu tenho lá na minha casa e vou estudar a palavra de Deus e faço aquilo com afinco e com dedicação. Tem gente que lê a Bíblia como se estivesse lendo a revista Veja, o jornal. Faça isso não, você está lendo a palavra de Deus, a palavra que mudou sua vida. A
A palavra viva, a palavra que dá vida. Então leia com dedicação, com respeito, com amor. Você está lendo a palavra de Deus. Sabe por que é que muita gente passa 50 anos na igreja e não aprende nada de Bíblia? Primeiro, só lê quando o pastor manda na igreja, perto da leitura oficial. A Bíblia dele, na casa dele, criou teia de aranhas lá. Ele diz assim, a Bíblia lá em casa é aberta na minha cabeceira no Salmo 23, grande coisa. Porque lá na minha casa eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 23. Pergunte para ele o Salmo 23, que ele não sabe, só sabe que está aberto lá. A Bíblia para muita gente serve como amuleto. Não tem aquelas caixinhas de promessa que só tem promessa. Você abre lá e está lá. Eu sou contigo, vou te abençoar. Fecha os olhos, aí abre de novo, aí puxa outro lá. Eu estarei contigo por onde que só tem coisa boa lá, né? É bonito, mas aquilo é amuleto. Aí tem outros que pegam o Salmo 23, dobra ele bem dobradinho, bota na carteira, bota no bolso, para atrair dinheiro, né? Para atrair boa sorte. A Bíblia não é amuleto não, irmão, né? É patuar não, para ninguém estar achando que, porque eu tenho a Bíblia, minha história vai mudar. É ler enquanto engano, você só vai mudar a sua história se você ler a Bíblia e viver a Bíblia. Senão, ela é um livro que vai ficar lá e não vai resolver nada. Entendeu? Tem outros que na hora da dificuldade pega a Bíblia e bota assim na frente assim. Precisamos entender o que é a Bíblia Sagrada, o que é o livro sacro, a Bíblia Sagrada. Vamos ler bem bonito agora para ficar bem bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Você veja o que é crédito, né? É só você dar não é? Já melhorou 80%, é só você dar o caminho para eles, cara. Não adianta, é o povo que vai para o céu, né? Eles querem mesmo, às vezes o diabo tenta deixá-los meio cansados, fadigados, mas quando você vai lá com a palavra direcionada, aí ele recobra o ânimo e diz, opa, peraí, o negócio é por aqui, o caminho é assim. Deus abençoe vocês. Feche sua Bíblia, por favor. Sente-se no lugar onde você está sentado, se você puder. Se você não tiver lugar para sentar, fique em pé comigo. Então vamos meditar na palavra do Senhor por alguns instantes. Queridos irmãos, eu escolhi para esta manhã, ou para o final desta manhã, estes versículos que nós acabamos de ler aqui, e para que exista uma compreensão melhor, dentro do que nós acabamos de ler aqui, eu preciso que você acompanhe a minha linha de raciocínio. Esta carta fora escrita pelo apóstolo Paulo. Quando ele escreveu esta carta, conhecida popularmente como Carta aos Colossenses, ou aos moradores da região de Colossos, Paulo estava preso nos cárceres de Roma. Paulo estava vivendo os últimos dias da sua vida. Mas mesmo Paulo estando preso, existia uma preocupação quanto à demanda da obra missionária e quanto ao crescimento da igreja que estava lá fora da igreja de Colossos. Esta igreja é fruto da segunda viagem missionária de Paulo, quando este ficou 2 anos na cidade de Éfeso, e quando ele solidificou e consolidou a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso enviou missionários para a região de Colossos e fundou esta igreja. Esta igreja começou a crescer, e juntamente com ela os perigos
que sondavam, rodeavam e tentavam se infiltrar nas igrejas daquela época. Paulo, com a visão preocupada da igreja que estava crescendo, de dentro do cárcere, vivendo os últimos dias da sua vida, ele escreve à igreja de Colossos, dizendo-os, ensinando-os, admoestando-os com amor acerca dos iminentes perigos existentes na igreja e dando-lhes a receita para que estes vencessem e combatessem todo o mal que militava contra a igreja. Queridos, Paulo, ele é conhecido agora, quando ele escreve esta carta, ele é conhecido como o paladino da fé cristã, o monstro do cristianismo, o apóstolo dos gentios, chamado também de apóstolo dos apóstolos. Paulo estava preso, mas o espírito e a alma de Paulo estavam em liberdade. Queridos irmãos, Paulo estava em uma situação que é considerada crítica, dolorosa e por demais triste. Por quê? As costas de Paulo estavam dilaceradas. Ele havia tomado 185 chibatadas. Paulo tomou 7 quarentenas de vara menos uma. Por que Paulo disse: tomei 7 quarentenas de varas menos uma? É porque existia uma lei em Roma, que quando o homem era condenado, a lei romana dava o direito do carrasco dali 40 varadas nas costas, e não podia dar mais de 40. Sabe o que era que os carrascos faziam? Eles davam 39, para dar o direito de dar mais 39, mais 39, mais 39, até Paulo dizer: tomem 7 quarentenas menos uma. Paulo está com a sua estrutura física demolida. Paulo está com a sua saúde comprometida. Paulo está nas prisões fétidas e geladas de Roma. Mas mesmo assim, Paulo ensina para a igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mesmo assim, Paulo escreve aos crentes de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, dizendo: eu estou crucificado para o mundo, portanto não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo agora no Espírito, em na fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. Paulo tinha razões para desistir, Paulo tinha razões para parar, Paulo tinha razões para espraguejar, Paulo tinha razões para apostatar, mas Paulo louva e adora o Deus que, mesmo ele estando preso, confortava a sua alma e o seu espírito. Olha para cá para eu te dizer uma coisa: eu não sei se Paulo leu o livro de Jó, eu não sei se Paulo leu o livro de Abacuque. Eu acredito que ele deve ter lido, porque ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele conhecia muito bem a lei de Deus. E se Paulo leu o livro de Jó, eu acredito que ele leu o capítulo 19, quando Jó está em cima de um montão de lixos. Diz a Bíblia que uma enfermidade vinha da planta do pé à sinagoga da sua cabeça. Diz a Bíblia que vermes se formaram
sobre o corpo de Jó. A Bíblia diz que o hálito de Jó apodreceu. Diz a Bíblia que Jó perdeu seus filhos. Diz a Bíblia que Jó perdeu seu gado, perdeu todos os seus bens financeiros. A sua mulher apostatou da fé e convidou para apostatar também. Mas Jó, no capítulo 19, especificamente no versículo 25, quando os seus amigos o acusam de que o estado que ele estava vivendo era decorrente de pecado, Jó olha para os seus amigos e diz assim: eu sei. Parece que eu vejo quando Jó diz eu sei, ele sendo interpolado pelos seus amigos e eles dizendo: do que é que tu sabe, infeliz? Do que é que tu sabe, desgraçado? Olha como é que está a tua vida. Parece que eu vejo Jó dizendo, deixa eu terminar a frase: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e como ele é, eu o verei. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu acredito que Paulo deve ter lido Abacuque capítulo 3, do versículo 17 ao 18, quando Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu fico imaginando, sabe o que? Eu fico imaginando Paulo dizendo: se Jó, quando não tinha mais nada, adorou. Se Abacuque, quando viu tudo perdido, cantou. Eu sirvo ao mesmo Deus de Jó, eu sirvo ao mesmo Deus de Abacuque. Então, mesmo onde eu estou, aprisionado, prestes a ser decapitado, eu vou adorar e bendizer ao meu Senhor. Sabe por quê? Podia Paulo estar preso, mas dentro de Paulo existia algo que ninguém poderia tomar e me roubar. É uma esperança viva que aponta para o Deus vivo, que ele mesmo escreveu aos crentes de Colossos dizendo: Cristo em vós, esperança da glória. Eu não sei como você está, minha irmã, eu não sei como você está, meu irmão, mas de uma coisa eu sei: existe dentro de você algo que nem os anjos, nem profundidade, nem altura, nem outra qualquer criatura, nem peste, nem morte, nem fome, nada nos separará do grande amor de Deus que é Cristo Jesus dentro de nós. Levante a mão para o céu, deixa eu dizer algo para a tua vida. Segure a mão lá em cima, escuta o que eu vou te dizer agora. Tem algo dentro de você que o diabo não pode tirar, que o diabo não pode arrancar. Tem uma esperança, tem uma fé, tem um amor, tem uma paz, tem uma alegria, que esta vai além. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse a samaritana no poço de Jacó: bebe da água que eu vou te dar, e nascerá uma fonte dentro de ti, que saltará para a vida eterna. Quem tem esta fonte e puder adorar a Deus, faça isto agora, por um minuto, em nome de Jesus. Você tem uma alegria. Oh, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, quem vê este Paulo, que ora resolve dar a sua vida por amor ao Evangelho, talvez nem imagine que um dia ele foi um dos grandes déspotas
um dos grandes perseguidores da igreja. Este homem, quando era conhecido como Saulo ou Saul, ele foi um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo. Mas tudo mudou no caminho de Damasco, quando a Bíblia diz que ele recebeu do procônsul cartas brancas que lhe dava permissão para fazer o que quisesse com os crentes conhecidos na época, os do caminho. E Saulo chega no caminho de Damasco. Diz a Bíblia, no capítulo 9, que ele teve um encontro. Sabe com quem? Com a glória de Cristo e com o Cristo da glória. Repita isso comigo: a glória de Cristo e o Cristo da glória. Aleluia. Saulo, melhor dizendo, encontra-se com Cristo no caminho de Damasco. Há quem diga, alguns especuladores, uns dizem que ele caiu do cavalo, outros dizem que ele caiu da mula, outros dizem que ele caiu da carruagem. Se fosse um nordestino que tivesse escrito isso aqui, ia dizer que Paulo tinha caído do jumento, Saulo tinha caído do jumento. Se foi do jumento eu não sei, se foi da carruagem eu não sei, se foi do cavalo eu não sei, se foi da mula eu não sei. De uma coisa eu sei que a Bíblia diz: ele caiu. Por que o Senhor afirma que ele caiu? Eu afirmo que ele caiu por uma razão. Eu nunca vi alguém ter um encontro com a glória de Cristo e com o Cristo da glória e ficar de pé. Quando um homem tem um encontro com a glória de Cristo, com o Cristo glorificado, ele vai ter que cair, ele vai ter que desabar, ele vai ter que esfregar a cara no chão. Ele pode ser poderoso, vaidoso, ele pode ser rico, ele pode ser forte, ele pode ser perseguidor, ele pode ser quem for. No dia que ele se deparar com a glória de Cristo, ele vai ter que desabar. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora, sabe o que é que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que ele caiu, mas depois ele se levantou. Bendito seja o nome de Jesus. Eu digo, sabe o que? Caiu um homem natural, mas se levantou um homem espiritual. Caiu Saulo, mas se levanta um Paulo. Caiu alguém que respirava morte, mas se levanta alguém respirando vida e vida com abundância. Caiu alguém criado aos pés de Gamaliel, o mestre da lei, e se levanta alguém que viveria aos pés do mestre Jesus de Nazaré, aprendendo o princípio básico da vida e da esperança. Caiu um fariseu dos fariseus e se levanta o apóstolo dos apóstolos. Caiu alguém que consentiu na morte de Estevão e se levanta alguém que está dizendo: se for para morrer por Cristo, eis-me aqui, porque o viver é lucro, mas o morrer é ganho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha para cá que eu vou liberar uma palavra profética agora para a tua vida. Qual é, pastor? Te prepara, porque eu vejo a queda de muita gente na tua família. Pastor, não diga isso, vou dizer: te prepara, porque na tua parentela eu vejo alguém caindo. Nesta cidade eu vejo alguém caindo. Como? A prostituta da tua parentela vai cair, mas vai se levantar uma mulher de oração, cheia da presença de Deus. O drogado da tua família vai cair, mas vai se levantar um pregador da palavra de Deus. Vai cair na tua família o idólatra, o hipócrita, vai cair tudo, mas vai se levantar homens e mulheres espirituais. Deixa eu ver quem recebe esta palavra e glorifica o nome.
apóstolos. Este homem, queridos irmãos, dentro das prisões de Roma, escute isso aqui, ele confeccionou pães que ainda hoje eu e você, no sentido espiritual, nos alimentamos dele, porque todas as cartas que ele escreveu, ora de próprio punho, ora com amanuense que escrevia para ele, foram pães confeccionados que até hoje eu e você nos alimentamos deste pão. Este homem que ora está dentro dos cárceres, ele abriu fontes de águas cristalinas que até hoje eu e você bebemos desta água. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora preste atenção, ele estando dentro das prisões de Roma, ele resolve escrever para cá, para os crentes de Colossos, preocupado com a obra missionária, e ele diz para os crentes de Colossos o seguinte: ei, nós temos uma arma, nós temos uma ferramenta. Repita bem alto comigo: nós temos, bem forte, nós temos uma arma infalível. Agora escute aqui, quando Paulo escreve para os crentes de Colossos, ele está falando sobre oração. Ele está dizendo: nós temos a arma infalível chamada oração. Paulo escreve uma carta para os crentes de Colossos, e só o último capítulo Paulo dedica a ele todo acerca desta arma chamada oração. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora. Eu e você temos ao nosso dispor esta arma infalível, de que todas as vezes que eu e você usamos esta arma, sempre acontece alguma coisa no mundo espiritual. Lamentavelmente, queridos, nós nos gabamos e nos vangloriamos de sermos a igreja do centenário, a igreja que completa 100 anos. Que coisa maravilhosa! Temos 33 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é bom? É. 15 milhões dos quais são da Assembleia de Deus. Glória a Deus por isso. Mas eu vou dizer uma verdade aqui nesta manhã: somos a geração do centenário, mas somos a geração mais preguiçosa que existe para dobrar os joelhos e orar. Quando se fala de culto da vitória, a igreja lota. Quando se fala de culto da bênção, a igreja lota. Se fala de culto do corredor de fogo, a igreja lota. Tem muita gente fazendo vigília por aí. Não é mais aquelas vigílias de 20 anos atrás. É batucada, é pandeiro rodando, é zabumba tocando, é gente se exibindo. Oração nada. Somos a geração mais preguiçosa para orar e para buscar a Deus de joelhos dobrados. Sabe o que é isso? É uma estratégia do diabo. Por quê? Porque quando a igreja ora, eu costumo dizer, quando a igreja trabalha, mas quando a igreja ora, é Deus quem trabalha, é Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem entra em ação. Sabe quem tem que estar sob pressão? Um dos maiores teólogos que o mundo conheceu, chamado William Hendrickson, ele disse, sabe o que? Ele disse que a oração é o oxigênio da alma, é a via que nos liga a Deus, é o elo que liga a insignificância à onipresença de Deus. Dr. Martin Lloyd Jones, chamado o último dos puritanos, um moço que com 23 anos abandonou a medicina, pois era médico da rainha da Inglaterra, deixou a medicina para virar pregador. Ele disse que a oração é a expressão máxima da nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Leonard Ravenhill, um dos grandes avivalistas da América, que escreveu um best-seller chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele disse que todo crente que não tira pelo menos 5 minutos do dia para falar com Deus em oração, ele não vale nada. Nós somos
aquele livro mais de 4 vezes. Toda vez que eu leio aquele livro, eu tenho vergonha de dizer até que sou crente. E quando você lê aquele livro, você conta a história de um dele chamado Charles H. Spurgeon. Charles Randall Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores. Aquele homem tinha uma unção de Deus tão grande, que conta a história que uma certa vez ele estava pregando num anfiteatro, e durante 40 minutos ninguém via ele, só se via um clarão em cima do altar. Aquele homem tinha uma unção de Deus tão grande que ele chegou certa vez num lugar onde ele ia pregar. Ele foi testar a acústica, porque naquela época não tinha som, era no gogó. Ele foi testar a acústica e ele bateu palma para ver se estava reverb, né? Para ver se estava reverbando, é isso? Ele bateu palmas e tinha 5 homens em cima de um andaime cuidando da ornamentação. Ele bateu palmas e citou um versículo da Bíblia, João 1:29. Ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele disse isso, que fechou a boca, aqueles 5 homens desceram do andaime, se correram diante dele, se ajoelharam diante dele e disseram: pastor, nos deu Jesus que quando o Senhor falou dele, encheu toda esta casa. Bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Spurgeon, ele era pastor do chamado Tabernáculo Metropolitano, lá na Inglaterra, na cidade de Londres. E geralmente, ele recebia pessoas para visitar a igreja, para conhecer a igreja. Caravanas vinham conhecer aquela igreja. Ele, uma certa vez, mostrando a igreja para uma caravana. Quando as caravanas terminavam de conhecer a igreja, Spurgeon sempre perguntava: vocês agora querem conhecer a sala de força do meu ministério? Alguém sempre se assustava e perguntava: esse ministério tem uma sala de força? Ele disse: tem. Ele descia alguns degraus com as pessoas abaixo, abriu a porta e geralmente tinha 50, 60 pessoas de joelhos dobrados orando por Spurgeon. Ele dizia: aqui está a sala de força do meu ministério. São joelhos que se dobram, são pessoas que oram pela minha vida e pelo meu ministério. Quem aqui nunca ouviu falar em Jonathan Edwards, ou Edward, como você achar melhor chamar, o homem que pregou a maior mensagem sobre juízo, pecadores nas mãos de um Deus irado? Ele estava pregando numa praça pública certa vez. Uma mulher parou diante dele e começou a chacotear, fazer chacota de Jonatas. A única coisa que ele fez foi parou a mensagem, olhou dentro dos olhos daquela mulher. Aquela mulher saiu. 10 minutos depois ela voltou, dobrou o joelho diante dele e disse: por favor, pastor, me deu Jesus que eu vi dentro dos seus olhos quando o Senhor olhou para mim. Glória seja dada no nome do seu rei. Aquele homem era acostumado a ficar 8 horas dentro das matas orando e buscando a Deus. Precisamos de uma geração que ora, que fala com Deus, e Deus vai realizar o sobrenatural. O Senhor já falou muito de oração no âmbito secular. Fale-nos de oração no âmbito bíblico. Vou começar agora. Quando eu abro a Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 35, eu vejo quando a Bíblia diz assim: Ele ouvirá a tua oração e a tua súplica, e pelejará a tua causa. Ainda no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 15, eu vejo quando o próprio Deus fala pela boca do seu servo, dizendo: agora, pois, estarão abertos os meus olhos a este lugar, e atentos os meus ouvidos a toda oração que for feita neste lugar. Quando eu abro a Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 60,
66 e versículo 20, eu vejo o salmista dizendo: bendito seja o Deus que ouviu a minha oração e a minha súplica e não retirou de mim a sua benignidade. No Salmo 88 e versículo 13, o salmista disse: de madrugada eu buscarei ao Senhor em oração e Ele ouvirá a minha súplica. No Salmo 102 e versículo 17, o salmista disse: Ele ouvirá a oração do desamparado e não rejeitará a sua súplica. No Salmo 141 e versículo 2, o salmista disse: suba com incenso suave a tua presença as minhas orações, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício do entardecer. No livro de Marcos, capítulo de número 11 e versículo 24, Jesus Cristo disse: e tudo aquilo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 5 e versículo 17, Tiago diz assim: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18, e voltando Elias a orar mais uma vez, Deus abriu o céu e mandou chuva sobre a terra. Quando eu abro a Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1, a Bíblia diz assim: e veio ter com o rei o profeta Isaías, filho de Amós, e disse assim ao rei: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2, quando o profeta saiu, a Bíblia diz assim: e o rei virou o rosto para a parede e orou e chorou, dizendo: Deus, eu tenho andado em fidelidade na tua presença, eu tenho sido fiel para contigo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Isaías ia saindo no portão central da cidade, quando escutou a voz de Deus mais uma vez dizendo: Isaías, ele disse: eis-me aqui, volta por cima do rasto, vai lá onde está o rei de novo. Parece que eu vejo já Isaías conjecturando com Deus: mas Senhor, eu já vim de lá, eu já dei a palavra de morte, o homem vai morrer. Eu digo o quê? Eu digo que ele vai morrer. Agora não, Isaías, tu vai lá, porque já estão preparando um motim para ver quem assume o lugar dele. O cortejo fúnebre já está se organizando para fazer o sepultamento, mas não vai ter sepultamento, nem ninguém toma o lugar dele. Vai lá e diz a ele: o Deus do céu ouviu a tua oração, tu não morrerás mais, te darei mais 15 anos de vida e os teus inimigos nas tuas mãos. Ei, quando você ora até o coração, e a sentença de Deus é mudada. Sabe o que eu acho mais interessante da oração? Dr. Mark Lloyd Jones, ele comentando o capítulo 6 do Evangelho de Mateus acerca da oração em secreto, sabe o que ele diz? Ele diz: quando você entrar no seu secreto, entrar no secreto não é literalmente entrar no quarto e fechar a porta, dizer assim: eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta e vou orar. Isso aí
é a presunção. Teu galardão tu já recebeu. Tem muita gente que se gaba e diz assim: eu oro não sei quantas horas por dia, não sei quantas horas por noite, eu rolo madrugada. Isso não é documento, querido, porque entrar no secreto, você pode entrar no secreto aqui agora, você pode entrar no secreto quando está no seu carro, você pode entrar no secreto quando você caminha, você pode entrar no secreto no seu trabalho. Entrar no secreto é você se fechar para o mundo, se voltar para Deus. E sabe o que foi que Mark Lloyd Jones disse? Você não precisa conjugar verbo, você não precisa verbalizar, você não precisa falar bonito, você pode falar o seu sotaque mineiro, você pode falar o seu sotaque baiano ou nordestino, você pode falar para o quê e para o monte. Se você estiver no secreto, Jesus disse: o teu Pai que ouve em secreto, Ele te verá e Ele vai te responder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu só estou na introdução, né? Eu nem entrei nos versículos de Colossenses. Eu vou comentar só sobre um, para deixar você com água na boca, tá? Paulo estava ensinando a importância da oração, o valor da oração. Eu trouxe aqui o embasamento para solidificar o que você sabe acerca da oração. Agora, quando Paulo escreve em Colossos, ele disse assim: existem 4 coisas que são indispensáveis na oração. Repita comigo. Faz mais bonitinho o negócio. Eu estou pregando, ensinando e pregando. Vamos lá? Diga assim, olha: 4 coisas indispensáveis na oração. Eu vou falar sobre uma só. Se você quiser saber as 3 depois, me convida para pregar na sua igreja que eu prego o restante. Paulo diz assim: perseverai na oração. Vamos lá? Quero ver ninguém dormir desse jeito. Perseverai na oração. Em uma outra versão, Paulo diz assim: perseverando também. Perseverando é ato contínuo. Perseverando também na oração. Paulo estava dizendo aqui: existe algo que é indispensável à oração. Sabe o que é? Perseverança. O que é perseverar? É continuar, é ir um pouco mais, é não desistir, é acreditar, é pelejar, é gemer, mas gemer sabendo que vai valer a pena no final o teu gemido. É chorar, mas continuar chorando, porque vai entender que valeu a pena cada lágrima que derramou na oração. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, se eu fosse nesta manhã definir aqui perseverança no conceito mais lógico e mais próprio, eu diria para você que perseverança é uma árvore de raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem persevera geme, quem persevera chora, quem persevera luta, quem persevera sabe o que tem que aguentar, quem persevera sabe por onde tem que passar, quem persevera sabe como é difícil, sabe como é complicado. Então quem está perseverando ou está bebendo chá da raiz da amargura, ou vou mais forte, está mordendo na própria raiz da amargura. Ei, talvez você hoje está bebendo chá da amargura, que é por causa da perseverança. Talvez você hoje está mordendo na raiz da amargura por causa da sua perseverança. Mas eu tenho uma notícia para te dar esta manhã. Você vai entender que valeu a pena quando você vir a porta aberta, quando você viu teu filho mudado, quando você viu tua família transformada, quando você viu o milagre que Deus vai fazer na sua casa. Você vai entender, valeu a pena perseverar na oração, valeu a pena continuar, valeu a pena pelejar. Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer: não desista, não desanime, não retroceda, não chute o pau da barraca, continua um pouco mais, você vai entender
esperança. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverai. Observe que Paulo fala sobre alegria, paciência e perseverança. É um tripé de uma vida vitoriosa. Você quer vencer? Alegre-se na esperança. Você quer vencer? Seja paciente na tribulação. Você quer vencer? Persevere na oração. O diabo está dizendo desiste. O diabo está dizendo abre mão. O diabo está dizendo para. Hoje você vai sair daqui dizendo eu vou continuar um pouco mais. Eu não vou baixar a cabeça. Eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer. Quantos irão perseverar na oração? Levante a mão, abre a boca e solta o grito de glória a Deus e aleluia. Quando eu leio o primeiro livro do profeta Samuel, especificamente os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Quando eu vou para o capítulo 2, eu vejo lá o que a Bíblia chama, está lá na epígrafe do texto, o cântico de Ana. No capítulo 2 do primeiro livro de Samuel eu vejo Ana celebrativa, Ana festiva, Ana que se regozija, Ana que adora, Ana que canta, Ana que engrandece, Ana feliz, Ana alegre, Ana rejubilante, digamos assim, Ana dando saltos de alegria. Que maravilha! É um dos cânticos mais bonitos da Bíblia Sagrada, é o cântico de Ana. Eu tenho uma mensagem aqui que eu prego só sobre isso. O cântico de Ana é um dos cânticos mais bonitos da Bíblia, é o cântico de Ana. Só para você ter uma ideia, o cântico de Maria lá no Novo Testamento, no capítulo 1 de Lucas, os estudiosos dizem que Maria compôs aquela música inspirada na música que Ana compôs lá no capítulo 2. É bonito o cântico de Ana? É. Mas pastor, a que se deve toda esta celebração? O porquê de toda esta celebração? Vou te dizer agora. O porquê está no capítulo 1 e versículo 12, quando a Bíblia diz assim: e perseverou Ana na oração. E perseverou Ana na oração. Olha para cá para eu te dizer uma coisa. Você vai celebrar. Nem quando eu digo que você vai celebrar, você diz amém? Você vai celebrar. Você vai cantar. Você vai festejar. Você vai adorar. Vai ter culto de ação de graça. Vai ter vitória. A porta será aberta. Teu marido vai ser transformado. Teu filho será um obreiro. O diabo vai ser envergonhado. Deus vai operar o milagre. Agora segure aí. Isso só vai acontecer se você fizer o que Ana fez no capítulo 1 e versículo 12. E perseverou Ana na oração. Você sabe que por causa da perseverança de Ana, ela foi ridicularizada, ela foi incompreendida, ela foi acusada e julgada. Tu estás bêbada. Tudo isso porque ela se demorou na oração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele não ouvia o som dos lábios dela. Porque o judeu, é da natureza do judeu orar em voz alta. Se você ler no Salmo, o que você mais vai escutar é clamai em alta voz, gritai, tocai a trombeta. Você nunca vai ver um judeu na sua plena consciência, na sua saúde física, ele orando em voz baixinha, não. Ele ora em voz alta. É uma cultura do judeu. Ele só ora assim. Quando ele olhou para Ana e não viu Ana orando em voz alta, ele julgou Ana. Ele pensou que ela estava embriagada porque ela só balbuciava com os lábios. Mas a Bíblia diz assim: Ana não saía som algum da sua boca, mas só com o coração ela falava com Deus. Ei,
Quando você estiver perseverando na oração, vai ter um momento que vai te faltar palavras. Vai ter um momento que você vai querer dizer alguma coisa, mas não vai vir palavra mais nenhuma. Vai ter um momento que você vai querer chorar e não tem mais lágrimas. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já viveu isso? Você procura o que dizer e não tem mais nada para dizer. Faltou. A adjetivologia da palavra pifou, falhou ali. Você não verbaliza, não conjuga mais verbo, você não sabe dizer mais nada. A única coisa que você faz é gemer, é dizer ui, ai, 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 tá doendo, e grita daqui, geme dali. Muitas vezes você faz isso, sabe como? Muitas vezes você se levanta do seu leito, vai lá pro banheiro para orar e chorar, para ninguém ver você chorar. Outras vezes você vai lá para a sala e fica rodeando na sala, porque você não quer que ninguém te veja. Outras vezes você vira o rosto do seu cônjuge, para que ele não veja você chorando. Eu tenho uma notícia para te dar: pode até não sair som da tua boca, mas escuta o teu Deus que vê no secreto. Ele escuta a voz do teu coração. Quando você não tiver mais nada para dizer com a boca, fale com o coração. Deus te escuta. Sabe o que foi que Deus me trouxe aqui hoje para falar? Sabe o que para você? Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer, sabe o que? Naqueles momentos em que tu choras sozinha ou sozinho, eu estou ali do teu lado, olhando tuas orações e teu clamor. Ei, olha para mim, por favor, olha para mim. Nenhuma lágrima tua que cai fica aqui. O Senhor prova isso, pastor? Provo. Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4, João disse: eu vi os anciãos com salvas de prata, os anjos com salvas de prata, com incenso e as orações dos santos. E João disse assim: e os anjos subiam, levando até a presença de Deus as orações dos santos. Ei, o teu gemido, o teu clamor, as tuas lágrimas e a tua perseverança, nenhuma fica aqui. Os anjos levam para Deus e descerão em forma de resposta. Ei, quando Jacó viu lá em Betel a visão da escada que ia da terra até o céu, Jacó disse: eu vi anjos que subiam e eu vi anjos que desciam. Eu vi anjos que subiam e eu vi anjos que desciam. Eu vi anjos que subiam e eu vi anjos que desciam. O que é isso, pastor? Anjo que sobe levando tua oração e tua petição. Anjo que desce trazendo a resposta da tua oração, das tuas lágrimas, do teu grito. Oh, aleluia! Glorifica o nome. Glória a Deus. Reba subianda, reba lavaca. Oh, Deus Santo, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, segura um pouco mais, vai dar certo, vai acontecer. A resposta está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você fizesse uma listagem dos grandes profetas do profetismo do Antigo Testamento, principalmente no Reino do Norte, quem você não deixaria de lá? Elias, nominado profeta do fogo. Quando eu leio o primeiro livro dos Reis, capítulo 17,
versículo 1, eu vejo 3 princípios ali em Elias: intimidade, autoridade e dependência. Elias foi um profeta de uma intimidade tamanha com Deus que ele dizia: desça fogo do céu agora. Não é assim que a Bíblia diz? E Deus desceu. E o fogo que Deus mandava, tanto matava como lambia. Tanto matou os capitães lá, como lambeu a água lá no capítulo 18, lá do versículo 18, do versículo 37 em diante, lá do primeiro livro dos Reis. Era a intimidade que esse homem tem. A intimidade dele era tão grande com Deus que ele chegou diante de Acabe e disse assim: assim diz o Senhor, perante cuja presença eu estou. Durante 3 anos e 6 meses, nem chuva e nem orvalho cairá na terra, segundo a minha palavra. Pegou a chave do céu e botou no bolso. Era a intimidade que esse homem tinha com Deus. Mas pastor, qual o segredo de tudo isso? O segredo está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 42 até o 44. A Bíblia diz assim: subiu Elias para orar no Monte Carmelo, e chegando lá chamou o servo dele, colocou ele com a visão de frente para o mar e disse: fique olhando que eu vou ficar orando. Eu estou orando e você olhando, e quando você olha eu oro. Diz a Bíblia que Elias meteu a cabeça no meio dos joelhos, orou o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto período. Eu conheço muito crente que no terceiro período já tinha desistido, já desistiu, está no pau da barraca, já tinha dito: Deus não está me escutando mais, Deus não me ouve mais. Eu acredito que no 6º período, quando Elias se levanta e pergunta: está vendo alguma coisa? O menino deve ter dito: nem estou vendo, eu já quero chamar o Senhor para baixo para desistir. Esse negócio é cor da sua cabeça, o Senhor está vendo demais. Só que Elias até agora só tinha 6 períodos. 6 na numerologia bíblica é o número do homem. Elias ia entrar agora no número 7. 7 na numerologia bíblica é o número de Deus. Elias sai do tempo do homem e entra no tempo de Deus. Na oração você precisa sair do tempo do homem e entrar no tempo de Deus. Quando você entrar no tempo de Deus, vai acontecer. No 7º período, Elias levanta a cabeça e olha para o rapaz e pergunta: ei, está vendo alguma coisa? Lá vem o menino com aquele sorrisozinho 15 para as 3, meio amarelado, e disse: eu estou vendo, meu Senhor. O que é que tu está vendo? Ele disse: eu vejo uma nuvem. Quando ele disse: eu vejo uma nuvem, acredito. Eu acredito, eu vi Elias dando salto deste tamanho, dando glória a Deus. Só não falou língua estranha, porque é um privilégio para nós hoje. Mas Elias deve ter glorificado, dando glória a Deus, aleluia. Parece que eu vejo o menino dizendo: não se alegre muito não, meu Senhor, não se alegre muito não. Por quê? Porque a nuvem que eu estou vendo aí não dá nem um copo d'água pelo tamanho dela. Por quê? Ela é do tamanho da mão de um homem. Elias disse: não tem problema, desce lá e avise a Acabe que aparelhe os carros e as carruagens, porque a nuvem é pequena, mas o Deus que sopra a nuvem é grande. E eu já escuto por trás da nuvem o barulho de uma abundante chuva. O que é isso? Quem persevera na oração vê o que ninguém vê, chega onde ninguém chega, ouve o que ninguém ouve, faz o que ninguém faz, vive o que ninguém vive. Quem persevera na oração está numa atmosfera diferente. Se prepara para você passar a viver uma atmosfera diferenciada. Vai ser taxado de doido, vai ser taxado de louco, vai ser taxado de maluco, mas vai ver o que ninguém vê, vai viver o que ninguém vive, vai andar por onde ninguém anda, vai participar do que ninguém participa, vai ouvir o que ninguém ouve, porque quem persevera na oração vive acima da mediocridade. Quem recebe isto da parte de Deus agora, quem recebe isto da parte de Deus agora, bendito seja o nome do Senhor para como sempre veio. Deixe-me dizer uma coisa aqui para você. Quando eu leio a história da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, quando eu leio a história daquela igreja, a igreja que venceu as portas do inferno, a igreja que viu o sangue dela sendo derramado no chão, mas nem mesmo assim se rendeu, a igreja em que prendia os seus apóstolos hoje, dava-lhe uma surra e dizia: vou te soltar, mas tu vai calar a boca. Ele dizia: pode me soltar, porque a primeira porta que eu achar aberta, eu vou entrar e vou pegar. A igreja que teve sucesso, a igreja que triunfou, a igreja auxiliada pelo Espírito Santo, sabe
6, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que mais? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Prenderam Pedro e Tiago, arrancaram a cabeça de Tiago e amarraram Pedro para morrer no outro dia. Mas a Bíblia diz assim: enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente por Pedro. A igreja não parava de orar. A Bíblia diz que quando a igreja orava, o anjo foi lá nas prisões, quebrou as prisões de Pedro, libertou Pedro. E a Bíblia diz que o anjo ainda deu uma capa e uma sandália para Pedro, cuidando dos mínimos detalhes. Quando a igreja está orando, Deus está trabalhando. Quando a igreja está orando, Deus está fazendo. Enquanto você adora e ora aqui, Deus está visitando tua parentela lá e vai fazer um milagre lá. E sabe o que vai acontecer? Antes do que você esperava, a notícia da vitória, ela vai chegar. Quem acredita na glória ao Rei da Glória. Vou terminar. Eu tinha aproximadamente 19 anos de idade. Estava com a minha cabeça e coração ardendo por ser um pregador do Evangelho. Na verdade, ainda hoje eu estou querendo. E é um desejo muito grande que ardia na minha alma de pregar a palavra de Deus. Eu vim de uma família muito pobre, Narciso conheceu lá a minha realidade. Ele conheceu um condomínio fechado que eu morei lá. E eu vim de uma realidade muito difícil, uma família paupérrima. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha a quarta série do primeiro grau. Concluí o segundo grau ano passado, ano retrasado, melhor dizendo. E dentro de uma circunstância muito difícil, eu fui criticado, ridicularizado, chacoteado. Eu só tinha um paletó preto, com 4 botões de madrepérola, que eu trabalhei 6 meses para mandar uma costureira fazer esse paletó. E ele, quando eu usava ele 2, 3 meses, por causa do sol muito quente, ele desbotava. Aí eu comprava 2 tintolzão preto, jogava dentro da panela de barro com água fervendo, deixava ele ficar 3 horas lá e saía novinho de novo, cara, feliz da vida. Quando eu chegava para pregar num lugar, alguém dizia: lá vem o dono da funerária, que eu só tinha um paletó preto. Os irmãos não ganham, sabe? E a primeira Bíblia de estudo que eu ganhei, uma das primeiras saiu com concordâncias. Eu fiquei feliz da Bíblia, agora eu sou pregador com a Bíblia de estudo. E eu saía de João Câmara, minha cidade, para Natal, 73 quilômetros, toda quinta-feira, o ciclo de oração, lá na capital. E muitas vezes eu só ia com o dinheiro da ida e da volta. Eu aproveitava para ir jejuando. E eu me lembro que eu cheguei uma tarde lá querendo uma oportunidade. Por quê? Porque quando a gente pregava no ciclo de oração, sempre tinha um obreiro, 2 ou 3 da capital, aí segurava a gente no culto à noite. Aí a gente pregava no culto à noite, já voltava com o dinheiro da passagem, de ida e volta, e o dinheiro do lanche. O faz-me rir. E eu cheguei naquele dia, naquele ciclo de oração, e eu sentava no banco da frente, abri a Bíblia, que era para dirigir para o ciclo de oração, me ver e me dar uma oportunidade, mas nem sempre funcionava aquela estratégia. E naquele dia eu fiquei ali sentado, e o tempo vai passando, eu falei: hoje eu cansei, hoje não tem oportunidade para mim. De repente, a dirigente do ciclo de oração convida uma irmã, e diz assim: meus irmãos, eu convidei essa irmã, porque hoje ela veio exclusivamente para dar o testemunho dela aqui. Aquela irmã pegou o microfone e disse: irmãos, uma irmã de linguagem muito simples, ela disse: o nome do meu testemunho é perseverai na oração. Aí eu parei, fechei a Bíblia e disse: já que eu não prego mais mesmo, eu vou ouvir Deus falar comigo. Parei e comecei a ouvir o testemunho daquela irmã. Eu vou terminar aqui. Ela contou que ficou viúva, o marido dela morreu, é
morte. Essa mãe dela morreu porque ela ficou viúva. Então o marido dela morreu, ela ficou viúva. E o marido dela deixou 2 casas para ela e 2 filhos, uma moça e um rapaz. E quando o esposo dela faleceu, ela chegou com os 2 filhos e disse: olha, o primeiro de vocês 2 que marcar a data do casamento vai ganhar o presente da casa para morar. Os 2 entraram numa maratona, uma disputa, e a moça ganhou. A moça conseguiu um namorado, noivou. Quando marcou a data do casamento, chegou para a mãe dela e disse: mãe, a senhora disse que aquela casa é minha, então já marquei a data do casamento, eu quero que a senhora vá pedir a casa, porque eu quero morar na casinha lá. A mãe dela disse: pois não, minha filha, eu vou lá. Pegou o ônibus, foi lá no outro bairro, lá vizinho. Chegou lá na casa, bateu na porta, chamou o inquilino que morava de aluguel na casa dela. Quando o inquilino saiu, ela contou a história e disse: eu vim aqui porque vou precisar da casa. Ele olhou para ele e disse: que casa? Você não tem mais casa aqui, a casa agora é minha. Ninguém mais toma esta casa. Aquele cidadão era conhecido na região inteira porque ele batia nos zabumba, ele era macumbeiro. Lá alguém chama pai de santo. Pai de santo sou eu, irmão. Ele era pai de chiqueiro. Eu sou pai de santo. Eu tenho 2 santos lá em casa, uma com 7 anos e com 5. O senhor tem quantos santos? Tem 2 santos. Aqui outro pai de santo. Está aqui um pai de 2 santos também. É pai de santo também? Pai de santo também? Então, pai de santo e mãe de santo somos nós. Eles são pai de chiqueiro. E ele olhou e disse: ninguém toma a casa. Aquela irmã baixou a cabeça, triste, saiu de cabeça abaixo. A única coisa que ela disse foi: Deus, o Senhor sabe quanta lágrima eu derramei do meu marido para construir esta casa. O Senhor sabe o que nós padecemos e sofremos. E o diabo agora vem dizer, Senhor, que ninguém toma mais aquela casa. Era um dia de quinta-feira, dia de círculo de oração lá no meu estado. À tarde, era mais ou menos 1h30 da tarde, quando já estão preparando a igreja para o ciclo de oração. Ela vai passando na frente da primeira Assembleia de Deus que ela viu. Ela entrou na Assembleia de Deus, dobrou o joelho lá no banco de trás e disse: Senhor, eu vou dobrar o meu joelho aqui, só vou levantar quando o Senhor falar comigo. Quantos aqui já fizeram isso? E tem uma coisa, irmão: quando o crente faz isso, Deus honra. Esse negócio de crente dizer: vou dobrar o joelho aqui, só me levanta quando o Senhor falar, Deus sempre honrou. Honra, Deus honra. Aquela irmã dobrou o joelho e disse: eu só me levanto daqui quando o Senhor falar comigo. Preparou o ciclo de oração, começou o ciclo de oração, o pau quebrou a folha, as irmãs oraram 1 hora, terminaram, cantaram 3 da harpa. Aí vão entrar naquela fase de testemunho, pregação, tudo que existe no ciclo de oração. Quando estava entrando naquela fase, alguém chegou para a irmã, bateu no ombro dela e disse: minha irmã, terminou a oração. Ela disse: terminou para vocês, para mim só está começando. A irmã já voltou para lá e disse: eu já não vou lá mexer com aquela irmã. Deu mais ou menos 40 minutos, já cantaram, oraram, profetizaram. Alguém chegou e disse: minha irmã, a senhora não quer levantar para dar um testemunho? Não. Ela disse: não, hoje aqui eu não vim para dar testemunho, hoje aqui eu vim com um propósito diferente. Me deixa lá, vai dar um testemunho de vocês, me deixa orando aqui. E testemunharam, pregaram, cantaram. Quando está terminando, alguém chega para ela de novo e diz: minha irmã, o ciclo de oração já está terminando. Ela disse: para vocês, para mim só está começando. E alguém ficou agoniado, já está na hora de fechar a igreja. Alguém chega para ela e diz assim: minha irmã, está na hora de fechar a igreja. Ela disse: problema de vocês, pode fechar. Eu só saio daqui quando eu obtiver a resposta do que eu vim buscar. Aleluia. 6h15 da tarde, a igreja cantava para fechar. Como a gente diz lá na nossa terra, esbarrou uma pessoa na frente da igreja. Perguntou: tem uma mulher dentro dessa igreja aí com os traços assim? Alguém disse: tem, lá está ela. Alguém correu lá e disse: Deus me mandou aqui só para te dizer uma coisa. Colocou a mão no ombro dela e disse: não temas, minha filha, eu sou Yahvé Sabaote e já dei ordem a um dos meus exércitos ao teu respeito. Ela disse que na hora viu que era Deus, mas não entendeu nada. Ela disse: eu não sei nem o que é Yahvé Sabaote, não sabia o que era Yahvé Sabaote. E o que complicou mais é quando Deus disse que já tinha dado ordem para um dos exércitos. Eu pensei: mas Jesus, eu não tenho nem parte da polícia ainda, e o Senhor já está dizendo que deu ordem para o exército. Eu não estou entendendo, mas eu vou acreditar. Ela se levantou, as irmãs do ciclo de oração olharam para ela e disseram: e aí? Ela disse: Yahvé Sabaote já deu ordem para um dos seus exércitos. Ela disse que andava 30, 40 metros
Ela não entendia nada, mas foi repetido. Quando chegou em casa, a filha dela olhou para ela e disse: e aí, mãe, e a casa? Ela disse: não se preocupe com a casa não. E a Vé Sabaote já deu ordem a um dos seus exércitos. Passou o primeiro dia, segundo dia, as vizinhas dela diziam: e fulana, e a casa? Ela dizia: e a Vé Sabaote já deu ordem para um dos seus exércitos. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, no sétimo dia, no oitavo dia, alguém bate na porta da casa dela. Quando ela abriu a porta, era o pai de Chiqueiro, com a chave da casa na mão. Olhou para ela e disse: eu vim devolver a chave da sua casa, não fico naquela casa nem um dia mais. Ela disse: mas por quê? Ele disse: faz 8 dias que deu uma praga de formiga dentro daquela casa tão grande. É formiga no guarda-roupa, na geladeira, é formiga em cima, é formiga embaixo. Eu já coloquei veneno de todo jeito, eu não tenho nada da formiga. Ela disse: me dá minha chave para cá. E a Vé Sabaote, ele deu ordem a um dos seus exércitos e o milagre aconteceu. Quem acredita fica de pé agora, glorificando o nome de Jesus. Segura a mão da pessoa que está no seu lado. Fecha os corredores. Fecha o corredor aqui, irmão. Segura aí. Eu quero todo mundo aqui que eu vou dar uma palavra, eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu vou fazer só para o tal de orar, porque eu tenho que falar tudo entre aspas. Só falei o primeiro tópico da mensagem. Mas vamos sair daqui nesta manhã com esta palavra: perseverar na oração. Eu quero que você diga pelo menos para a pessoa para a direita e da esquerda que está do seu lado. Diga para ela: você vai entender que vale a pena perseverar na oração. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai entender. É o conjunto que vai cantar, é verdade. Você, diga para a pessoa que está ao seu lado: você vai entender que vale a pena perseverar. Vale a pena perseverar. O conjunto já se prepara para cantar. Vale a pena perseverar. Levante a mão dessa pessoa para cima. Segure a mão dela lá para cima. Oh, aleluia. Diga bem alto: e a Vé Sabaote. Diga bem alto: e a Vé Sabaote. O Senhor dos exércitos, diga: o Senhor dos exércitos, ele dará ordem ao teu respeito. Descansa o teu coração. O milagre vai acontecer. Quem acredita, abre a boca e glorifica. Abre a boca e adora. Abraça 2 ou 3 pessoas que estão nesse lado aí. Comece a glorificar a Deus por ela agora. Você vai entender que vale a pena perseverar. Você vai entender que vale a pena acreditar. O milagre vai acontecer quando você orar. Deixa eu ver quem pode glorificar a Deus. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver quem pode adorar. Deixa eu ver se tem crente batizado com o Espírito Santo.